Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Passou uns 2 dias, eu não mexi com a peça, eu tive que resolver outros assuntos aqui do curso, tá? E ó, a mãozinha ela secou. É até legal que agora ó, ela deu uma secada, mas não por inteiro. Você consegue ainda dar formato. Ó. O tempo está bem úmido aqui em Florianópolis. Ó, e você pode ver que ela não secou por inteiro. Ó. Aquela pressionada que eu estava tentando dar nela quando ela estava bem molhada, não estava conseguindo. Agora eu consigo. Ó. Consigo até afundar mais os vãos dos dedos aqui, ó, para dar mais profundidade na peça. Tem coisas que são feitas, são inventadas no acaso, né? Que nem a Coca-Cola, a calça jeans, o Band-Aid, foi tudo inventado no acaso. E para você que tem a paciência de assistir a aula primeiro e depois fazer o curso, você vai aprender essa técnica aqui. Então faz essa parte aqui e deixa secar, tá? Que a outra parte eu já ia fazer. A mão aberta eu já costumo fazer em 2 etapas, tá? A mão aberta eu costumo fazer essa parte da palma aqui, ó, e deixar secar para daí modelar os dedos, tá? Porque daí eu não preciso ficar tendo cuidado de pressionar aqui e desfazer o que eu já fiz, tá bom? Eu tô pensando seriamente em fazer 2 mãos fechadas pro capitão, tá? Ó, é que você consegue até agora modelar o formato que você quer na mão, ó. Se você quer deixar o indicador mais para frente, ó, você consegue baixar aqui, ó. Tá, já modelando, ó. Ó. Tá, e dando esse ângulo assim da mão, ó. Esse dedo um pouco mais para frente. Ó, dá pra ver que não secou totalmente a massa ainda. Aí você junta aqui e vai modelando, ó. Ó, tá vendo? Ó, o dedo ficou um pouquinho mais pra frente, ó, mais levantado. Tá? Então fica a dica aí, ó, pra você pode fazer essa etapa aqui e deixar secar. Tá? Ficou 2 dias sem eu mexer na peça. E aí eu vou fazer essa parte aqui da palma da mão, tá? E deixar secar. E vou continuar a mexer com ela depois de seca. Ó, bolinha, mais ou menos o volume que a gente vai precisar. Faz uma coxinha. Ó, e achata bem, já num formato de palma da mão, ó. Ó, mede aqui para ver se tá legal. Tá vendo? Ó, aí a palma da mão é o seguinte, ó, se você reparar na palma da mão, ela tem 2 ângulos, ó. Ela tem um ângulo que sobe até aqui no dedo médio, ó, sobe até aqui e depois ela desce de volta para cá, ó. Ó, ela tem 2 ângulos na mão, 1, 2, tá? Esses 2 ângulos aqui é que você vai dar aqui na tua peça, ó. Vai dar uma leve achatada. Tá? Uma leve achatada, ó. E o movimento tem que ser o contrário dessa aqui, né? Essa aqui a mão vai ser a mão esquerda, né? E aquela ali a mão direita. Então é o contrário, ó. Aí você pode pegar uma tesoura mesmo, ó, e tirar, ó, um ângulo assim, tá? E o outro assim, não precisa ser exato, ó. Pode ser no meio ou um pouquinho para lá do meio. E se você reparar na mão, tá? Não é exato, parece que é aqui no meio, ou parece que é no meio do dedo aqui, mas ela tem esse ângulo, ó, para cima e para baixo. Aí você deixa aqui o ângulo pronto, ó.
tá? Faz faz a divisão do pulso aqui, ó. Aí pode espetar em outro palito ali e deixar secar. Aí vai ser bom que você vai poder mexer à vontade, né? Com a peça, tá certinho, ó. Polegar pra cá. Vamos tentar deixar. Na verdade, essa ponta aqui ela tem que ser bem fina. Agora que eu lembrei, ó. Aqui tem que ser bem fino, tá? Não pode ter essa paredinha não. Se a gente vai fazer a mão aberta, pode afinar mais, ó. Lembrei agora. Na continuação vocês vão entender por que tem que ser assim. Tá? Então vamos lá, vamos cortar de novo, ó. Pra cima, pra baixo, ó. Faz esse ângulo, deixa fininho, tá? Ó, mediu no osso dele. Pode fazer um pouquinho maior, faz do tamanho dessa aqui mesmo, ó. Vai encolher, essa aqui já encolheu um pouquinho. Vai encolher. Ó, dá esse tratamento nela aqui. E deixa lá no cantinho. Deixar aqui no cantinho aqui para ela ir secando. E a gente retoma aqui agora na mão que já está seca, tá? Vou pegar aqui a água. Já era para ter trocado essa água, não troquei. Deve estar podre. E aí a gente vai adicionar agora o volume do dedão aqui, tá? Ó, funciona assim. Fechando a mão aqui, a gente tem a polpa do dedão que toma metade, às vezes toma até 2/3 da mão. Ó, no meu caso, ó, vem até aqui. A polpa do dedão começa aqui. No meu caso, ele toma 2/3 da mão, ó. Se você dividir a mão em 3, ó, divide em 3 a mão, você vai ver que ela toma 2/3. Vou até arriscar a mão aqui para você ver. Ó, divide em 3 mais ou menos, ó. Tá mais ou menos, não tá igual aqui, ó. Divide em 3, ó. A polpa do meu dedão, ele chega quase em 2/3 da palma, tá? Não é no meio, o meio seria aqui, ó. O meio seria aqui, tá? Então ele avança um pouquinho, tá? Mas isso varia de indivíduo para indivíduo. Você pode fazer no meio que também dá certo, tá? Mas se você fizer um pouquinho mais para frente do meio, fica melhor. Tá? Mas não é uma regra, é só para mostrar para vocês. E aí o dedão, ó, a polpa é maior, ó, tem mais volume ou igual ao volume do dedo aqui, ó. Tá? Então faz igual para não ter erro, ó. Essa polpa, a altura dela é da mesma altura do dedo, ó. Deixa eu pegar a régua para mostrar para vocês. Se a gente não conseguir fazer o dedo agora nessa aula, mas é importante que vocês entendam isso aqui. Ó, tá vendo? Pode fazer no mesmo nível, tá? Ó. Dependendo também da força que você vai dar na mão. Se você fechar a mão aqui, ó, aí já muda de figura. Se você olhar assim, quase que você enxerga a polpa aqui, ó. Mas como ela fica no mesmo nível, né, o dedão atrapalha, ó, você consegue enxergar um pouquinho da polpa aqui. Então esses detalhes que vocês têm que se atentar na mão. Outro detalhe é o ângulo que o dedão faz, ó. O dedão, ó, tem aqui a polpa, aí o dedão faz 1, 2, 3 ângulos, tá? E esse ângulo é assim, ó, é curvado, tá? Ó, 1, 2, 3, tá? E aqui também, ó, 1, 2, 3. Então a gente vai adicionar agora a polpa do dedão. Eu não fiz acabamento ali por dentro do dedo, ó, tá bem feinho. Se você quiser, você pode fazer. Eu não fiz porque a polpa do dedão vai cobrir tudo isso aqui. Tá? Então, ó, para não fazer errado, você mede. Tem que ser essa aqui a mão esquerda. Então o dedão é desse lado, dedinho aqui.
cuida para não fazer duas mãos direitas ou duas mãos esquerdas, isso acontece, viu? Eu mesmo já fiz. Ó. Aí vamos colocar aqui a polpa, tá vendo? Como facilita bem a coisa? Quando, em vez de você fazer a peça inteira, ó, colocamos a polpa aqui, ó, e agora é só soldar. Ó, solda. Ó, e solda aqui pra dentro. Ela vem afinando, a polpa ela começa fina aqui, daí faz um volume alto e vem afinando. É uma almofada, essa polpa é como se fosse almofadinha mesmo. E também tem um pouco mais de volume desse lado aqui. Ó. Entendeu? Mão é chato de fazer, mas depois que você aprende esses macetes, fica até prazeroso, sabe? Mão e pé sempre foi um problema para desenhista, para escultor. A gente se dedica nas outras partes, assim, né? No tórax, no peitoral, até a cabeça, rosto, a gente se dedica. Chega na hora de fazer uma mão e um pé, a gente relaxa. Tá? E uma peça com a mão bonita, um pé bonito, fica, olha, dá uma diferença aí tanto. Tá? Ó, tá aqui a polpa da mão. Agora a gente tem a polpa do dedinho aqui também, ó. Ela sai do dedinho e aqui forma uma polpa, ó. E aqui tem um buraco, tá? Ó. Então a gente vai colocar essa polpa aqui do dedinho também, ó. Ela é bem menor do que a polpa e mais comprida do que essa outra polpa. Aí você coloca aqui, tá vendo? E vai ficar esse vácuo aqui, ó. Tá? Já tem outras aulas de mão para você que adquiriu os outros módulos. Né? Tem a mão feminina, mão masculina, né? Só o pé que eu não fiz o pé feminino, porque eu já ia colocar bota na personagem, então eu não fiz pé feminino. Mas a diferença do pé feminino pro pé masculino é só a largura do pé, tá? É só a largura do pé. Você vai fazer o pé feminino mais fininho, mais delicado, os dedos mais fininhos, né? Quanto que do pé masculino você vai fazer mais largo entre os dedos e tal. Ó, tá vendo? Mão é você observar os detalhes da mão, como as protuberâncias das falanges aqui, ó, do punho aqui, né? Ó, eu não sei como é que se chama essas protuberâncias aqui de cima, eu sei que em inglês é knuckles, os knuckles aqui, ó. Tá? Aí você pode colocar os tendões, tá? São detalhes que você enriquece bastante a sua peça. Porque claro que tendão aqui por cima da luva, só se for luva fina, né? Como aqui a gente quer representar uma luva de couro, aí você não vai colocar tendão. Ó, essa massinha aqui, essa polpa que tem aqui do dedinho, ó, ela meio que cobre a ponta do dedinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui também, essas rugas aqui, ó, se você quiser fazer, também enriquece bastante a tua peça. Ó, aí você joga lá, ó. Empurra a massa pra lá. E você pode cobrir ou pode deixar sem cobrir também, se ele não tiver fazendo força, que ela vai cobrir se ele apertar aqui, ó, tá? Se ele tiver solto assim, que nem tá essa aqui, é porque essa aqui vai ser a mão que tá no escudo. Então
ele vai estar como que segurando a fita do escudo, né? Então não precisa pôr tanto ali. Ó, com a mãozinha legal já, ó. Tá? Eu não estou gostando muito dessa curvinha aqui. Eu vou tirar, para não apertar, eu vou tirar. Quero deixar mais reto aqui. Ó. Tá? Eu quero deixar um ângulo aqui, eu vou até tirar esse... Agora tá difícil tirar esse palito aqui, hein? Ó, saiu. Ó, ele sai, tá? Eu quero dar um ângulo assim, ó, meio quebrado no punho, uma quebrada aqui, ó, no punho aqui. Vou colocar do outro lado aqui. Tá? Daí eu posso quebrar o punho aqui, ó, mais pra frente um pouquinho. Ó. Aí eu vou colocar ela aqui com o punho quebrado assim. Tá, e agora a gente vai colocar o dedão, então. Deixa eu só ajeitar esse aqui. Pegar uma basezinha para colocar ela. E aí o dedão a gente vai pegar um pouquinho de massa. Tá, e vamos fazendo salva bem para não ficar rachado. Tá, aí o dedão você vai, ó, vai fazendo assim, ó, como se fosse um canino. Ele é um pouquinho mais grosso que os outros dedos, então você tem que ir afinando e cuidando aqui, ó. Já tá ótimo, tá vendo? Ó, já tá ótimo. Aí aqui, ó, vamos arredondar um pouquinho a ponta. E aqui, ó, o dedão ele é assim, ó, tá vendo? Esse formato aqui, ó. Tá aqui é redondo e aqui em cima é reto. Tá? E a gente precisa dobrar aqui a primeira falange dele. Então, para dobrar a primeira falange, ó, mais ou menos onde ficou aqui, ó, você dá uma modelada assim de lado e marca aqui a primeira falange, ó. Ó. Marca a primeira falange direitinho. Para o dedão dobrar, ele não pode ter alguma coisa que encoste aqui, ó. Então você tem que tirar um pouquinho de massa daqui, ó. 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 Tira um pouquinho de massa. Tá? Tira um pouquinho de massa, ainda tá, dá uma conferida no formato do dedão. E aí você vai dobrar, ó. Ó, dobrou. Vai fazer o meu dedão, ele, ó, ele dobra para trás. Mas talvez seja uma coisa incomum. Mas quando ele tá assim, ó, ele tem essa curva aqui. Então você vai fazer, ó, essa curva. Aqui é a protuberância da falange, tá? E aí você pode soldar ele aqui, ó, na peça. E como é que ele fica à disposição do dedão? Ó, esse ângulo aqui é paralelo com a mão, tá?
Ó, tem um ângulo paralelo. E a ponta do dedão, ele vem no máximo, ó, se você fechar assim, mas ele já é anormal, né? Já é incomum. O natural dele, ele vem no máximo até o dedo médio aqui, ó. Tá? Então você joga ele lá, ó, no dedo médio. Tá, ó. E aqui, ó, a protuberância dele vem até a metade do indicador. Então você ajusta ele lá. Tá? E aí aqui você pode apertar para soldar. Ó, e lembra dos 3 ângulos? Então a gente vai fazer esses 3 ângulos agora. 1. Ó. 1, 2, 3. 3 ângulos, tá? Aqui, em vez de apertar, eu tenho que adicionar a massa. Eu coloquei ele mais gordinho, ele tá mais gordinho porque ele vai afinar também ali, né? E vamos terminar o acabamento dele. Vamos terminar o acabamento dele aqui, ó. Puxa o dedo, fazendo esse outro ângulo aqui, para formar o terceiro ângulo da parte de dentro aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, isso com a mão mole ainda, molhada ainda, o biscuit molhado, é muito difícil de fazer. Ele secou essa etapa, já, olha, fica 100% melhor. E aí a gente pode fazer a marcação aqui, ó, desse outro ângulo aqui. Ó. Tá vendo? É isso aqui. Em personagem masculino, não tenha medo de fazer mão grande, tá? Personagem feminino, você tem que controlar. Lógico, não vai fazer mão muito grande. Tem as proporções ali que eu te falei, né? Pode passar um pouquinho, porque é personagem heróico, né? De herói. Ficção. Aí. O que precisa soldar? Aqui tem uma membrana, ó. Essa membrana que sai daqui e vem aqui na direção do punho aqui, ó. Do punho cerrado. Você faz também. Tá? É uma membrana. Faz aqui, ó, enrola. Mesmo quando for luva, é o tecido que sobra da luva, ó. Você coloca aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele cobre lá, ó. Essa polpa aqui, ó, que tem. E também é vista por dentro aqui, ó. Então ela tem que ter. Tá? Aí você solda pra cá. E puxa aqui pro dedão, ó. E mão é paciência mesmo, cara, gente. Tem que ter paciência. Todo o processo, né? Tem que ter paciência. Não adianta querer fazer só pra ver a peça pronta, deixando a ansiedade tomar conta aí. Eu percebo muito isso em alguns alunos.
Tá? Pressa de deixar a peça pronta, pula a etapa. Tem uns até que já pinta sem a peça estar terminada. É uma coisa que a gente tem que vencer. A ansiedade é a pior inimiga do escultor, tá? Principalmente quem trabalha com biscuit não pode ter ansiedade de jeito nenhum. A gente tem bastante etapas para vencer com biscuit aqui, ó. Tá? Agora, se eu quiser, eu posso ajeitar mais, ó, o ângulo aqui, ó, do dedo. Ó. E fazendo uns ajustes mais finos aqui, ó. Deixando essa parte daqui da mão mais gordinha, mais arredondada. Tá? Agora nós vamos fazer as protuberâncias aqui da ponta do dedo. Se bem que eu acho que eu vou fazer isso com outro tom de massa, tá? Só para ficar diferente. Vamos ver se vai ficar legal. Gente, se eu resolver fazer a mão fechada do outro lado, aí eu não vou gravar, tá? Porque o processo é o mesmo. Ó, tô pensando em fazer assim, ó. Colocar aqui, ó. Puxando lá pra trás. Tá, não, mas eu vou fazer com a mesma cor de massa. Primeiro eu vou consertar isso aqui. Eu tirei, agora eu vou ter que colocar, mas é porque estava num ângulo que eu não estava gostando. Era um volume que eu não estava gostando. Não gosto desse ângulo arredondado aqui. Ó. Tá? Para ter esse ângulo aqui, ó. Tem que tirar até um pouco mais. Isso aqui você também já pode deixar feito já, tá? Se você quiser. Ó, eu tirei essa parte aqui, que é para dar esse ângulo aqui, ó, tá? Se você olhar a mão aqui, ó, aqui é mais rebaixado. Agora eu tenho que arredondar aqui, mas não vai precisar cortar não. Vou tirar assim um pedacinho aqui. Tá? E aí a gente termina na próxima aula. Passar um pincelzinho aqui rápido.